daquilo que Deus usou o apóstolo São João, quando ele estava lá na ilha de Patmos, num retiro imposto pelos governos de então, por ele ser um pregador. Ele foi jogado, ele foi escorraçado para uma ilha de pedra chamada Ilha de Patmos, numa das ilhas da Grécia. E lá, num domingo, no dia do Senhor, ele ouviu a voz de Deus, e através da sua instrumentalidade, Deus diz: escreva as 7 igrejas. O assunto é igreja. O que você mais precisa de conhecer hoje é sobre a igreja. O que é, porque Deus a levantou, porque nós estamos aqui, porque temos que ter responsabilidades com a igreja. Nós vamos conhecer isto tudo esta manhã. Então, hoje vamos conhecer um pouco das 7 igrejas. Veja o que diz o livro do Apocalipse. Eu, João, capítulo 1, 9, vosso irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Ele era um pregador. E diz o versículo 10: achei-me espírito no dia do Senhor, o dia sagrado, o dia de domingo, o dia da ressurreição, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de uma trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. E ele descreve aqui as principais igrejas da Ásia Menor. Ele diz: escreva Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então estas eram as principais cidades da Ásia Menor. Ásia Menor é o que nós chamamos hoje, geograficamente, de Turquia, a Turquia. E diz o versículo 19: escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois. Escreve o que viste, as coisas que são e que hão de acontecer. Portanto, aqui está a profecia dirigida às igrejas, não só da Ásia Menor, as 7 igrejas. Os senhores sabem que o número 7, o algarismo 7, significa a perfeição, mas esta mensagem abrange todas as igrejas históricas do passado, do presente e do futuro. Todos os eleitos de Deus do passado, do presente e do futuro. Então estas cartas são basicamente hoje para a igreja atual. Nós precisamos de saber sobre a igreja que nós fazemos parte, ter uma visão do reino, porquê da igreja, entender o que é o verdadeiro e o que é falso, entender o que é bom, entender o que é mal, entender a realidade do que você chama e que nós chamamos de igreja, e qual a realidade do que se vive hoje na maioria dos locais, que existe uma placa dizendo igreja. Então em Mateus 13:47 o Senhor diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. O reino de Deus é como um arrastão, né? Bispo, deixa ainda só no 47 primeiro. Aí, o reino de Deus, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lança. Você sabe, esta rede significa a pregação da palavra. E diz que ela é lançada no mar, no mundo. E diz que ela recolhe peixes, pessoas de todo. Como é uma parábola, você tem que identificar os valores desta parábola, o significado. Recolhe peixes de toda a espécie. Diz o versículo 48: quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins eles deitam fora. Versículo 49: assim será a consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e haverá ranger de dentes. Então, nós estamos aqui diante de uma realidade do que é a igreja, chamada igreja nos dias de hoje. A Bíblia está falando aqui em peixe bom, em peixe mau,
em justos e injustos. Diz que quando esta rede é lançada, quando a pregação da palavra é proclamada, vem na rede o que é bom, mas também vem o mal.